Oferecimento: troca de óleo Chevrolet, rápida, segura e com preço de site na concessionária. Aproveite! Olha, daqui a pouquinho teremos interdição na quadra 3 da Rua Floresta para obras do DAI. E também continuam as melhorias da Praça do Relógio, principalmente na Rua Vereador Gomes dos Santos, entre a Praça do Relógio. Agora no Viva Cidade, entrevista com os candidatos a prefeito de Bauru. A postura de cada candidato frente ao seu voto. Nossa prestação de serviços ao eleitor bauruense. Uma iniciativa 96 FM e Jornal da Cidade, com o apoio da Rogério Lopes TV. Começando. E a partir de agora, no rádio e também nas redes sociais, mais uma série de entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Bauru. Recebemos aqui nos estúdios da 96 FM a candidata pelo PSB, Rosana Polato, que traz como seu vice-prefeito Carlinhos Cantelli, com a coligação Bauru de Volta, PSB-PV. Lembrando que a ordem de todas as entrevistas foi definida em sorteio. E além do rádio, você confere também essa entrevista no Facebook da 96 FM e do Jornal da Cidade. Portanto, não deixe de compartilhar para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. A nossa live começa com o apoio da Rogério Lopes TV em áudio e vídeo. E para sabatina, aqui comigo o jornalista do Jornal da Cidade, Tiago Navarro. Bom dia, Tiago. Só um momentinho. Agora sim. Agora funcionou, né? Pronto. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim. Bom dia, Tiago. Bom dia, Ricardo. Bom dia a Rosana, nossa entrevistada de hoje, e ao Rogério Lopes. Vamos lá então, Rosana, bom dia. Obrigado pela sua presença. E a gente começa perguntando: qual a motivação então, Rosana, para ocupar o Executivo bauruense? Bom dia. Ricardo, bom dia, Tiago. Eu queria primeiro cumprimentar todos os ouvintes da FM 96 e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e para que as pessoas possam conhecer um pouquinho melhor de quem é Rosana Polato, que é o grande questionamento da população aqui de Bauru. E a motivação de eu ocupar o Legislativo, além de ser um chamamento, como é quase tudo na minha vida, eu amo a minha cidade, eu sou bauruense nata e eu tenho me envolvido em questões do Executivo há muito tempo, cuidando da nossa cidade, trazendo melhorias, cuidando das pessoas da nossa cidade. E a gente tem um exemplo muito bom, que é lá o do Meridota, onde eu assumi a Associação de Moradores do Meridota e fui desenvolvendo um grande trabalho para aquela comunidade, transformando vidas, trazendo oportunidade, envolvendo as pessoas com a cidade, com os cuidados dos equipamentos públicos, desenvolvendo empreendedorismo entre as mulheres. E é isso que eu acho que a nossa cidade precisa, do envolvimento dos bauruenses no cuidado com a cidade. O nosso plano é muito aberto para isso, é um plano de trabalho. Eu não quis pôr um plano de governo, porque um plano de trabalho é um plano de soluções para a nossa cidade. E esse plano é um plano aberto, que todo mundo vai poder participar, trazendo as suas ideias, contribuindo para o crescimento da nossa cidade. E eu estou muito segura do que eu quero. Eu quero muito ajudar a nossa cidade. E a política hoje é uma ferramenta importante de transformação. E é essa ferramenta que eu quero utilizar para transformar a vida das pessoas e construir junto com os bauruenses uma Bauru mais justa, uma Bauru mais empreendedora, uma Bauru mais social, que é a área que eu atuo fortemente naquela região. E eu convido todos os bauruenses a construir com a gente
esse plano de trabalho. E são várias frentes de trabalho para quem pegar o executivo, né, nas mãos a partir de 2021, desenvolvimento econômico, geração de emprego, saúde, obras, educação, algumas feridas abertas na cidade, como a Coab, a estação de tratamento de esgoto, DAI, Indurbe, muita coisa para acontecer, né, Tiago? Exatamente, Ricardo. E uma coisa que eu já gostaria de perguntar para a senhora, candidata, até então a senhora seria candidata a vereadora, né? E aí, próximo da convenção, o partido te colocou como candidata a prefeita com o apoio do deputado federal Rodrigo Agostinho, ex-prefeito de Bauru, né? Na campanha agora, qual será a efetiva participação do Rodrigo? Ele vai te acompanhar diretamente, né? E a gente sabe que nem sempre em outras campanhas ele foi tão direto aí nas participações, né? Mas ele dessa vez ele foi um dos que te deu o maior apoio. Ele vai entrar de vez com você na campanha? Como é que vai funcionar? Primeiro, agradecer ao meu partido, né? Que depois de tantas entrevistas feitas com os candidatos de Bauru, e eu fui uma das pessoas que fiquei responsável por abertura de sala, mediação, questionamento aos pré-candidatos que querem ocupar o executivo da nossa cidade. E diferente do que as pessoas pensam, não foi somente o Rodrigo que fez esse convite, porque ele é parte do partido, então, claro, ele fez esse convite também. Mas foi o partido que percebeu durante todo esse processo de 2 meses de entrevista entre os candidatos e dos debates que nós fizemos e dos questionamentos que eu fiz sendo mediadora nesses debates, que me convidou para assumir o Legislativo. E como eu falo sempre, tudo acontece na minha vida por um chamamento. E dessa vez não foi diferente. Eu fui chamada para cuidar da nossa cidade. E que bom, gente, que eu tenho o Rodrigo do meu lado. Que bom, porque muita gente queria esse menino do lado. Porque ele fez um trabalho excelente na nossa cidade. E ele, lá em Brasília, porque ele não vai ser prefeito de Bauru. A Rosana Polato vai ser prefeita de Bauru. Ele vai ser o nosso deputado, que nós ficamos 20 anos esperando para que nós tivéssemos um deputado legítimo, que ama a nossa cidade, que vai continuar fazendo o que ele sempre fez, trabalhar pelos bauruenses e pela nossa região. Então eu estou muito feliz com esse apoio do nosso deputado. E ele já está aqui. Você viu como ele já está do meu lado? Independente da figura física, ele já está do meu lado me apoiando. E eu acho isso importante, porque as pessoas, através do conhecimento do Rodrigo e da nossa cidade, vão poder sentir a segurança de que eu estou aqui para fazer um trabalho bom ou melhor do que o nosso deputado já faz. E mesmo com a falta de receitas para 2021, que isso aí é público e notório para todos os candidatos, né, Rosana? Esse auxílio luxuoso, entre aspas, do Rodrigo na busca de emendas parlamentares, como é que vai ser agora, então, uma pergunta, essa comunicação do executivo bauruense com outras esferas, seja nas secretarias da Assembleia Legislativa em São Paulo, seja nas portas dos deputados federais, como é que é essa comunicação do PSB, PV, em relação a trazer verbas e receitas e esse contato direto, essa comunicação? É uma pergunta muito importante, porque a gente vai precisar, a cidade vai precisar de emendas e vai precisar de muitas verbas. Todo mundo fala que os cofres públicos estão esvaziados, né? E o compromisso orçamentário da cidade é já quase que total. E essa facilidade de ter um deputado, ou lá na Alesp, porque nós temos, né, o Caio França, e em Brasília o Rodrigo, abre possibilidades incríveis para a gente fazer bons trabalhos na cidade. Nós não vamos precisar contar só com o orçamento da cidade. Diferente de outras épocas, e o Rodrigo me contou isso muito particularmente, que ele tinha que sair daqui e ir para Brasília, e lá ele não conhecia muitas pessoas, ele teve que formar esse relacionamento com Brasília. Eu vou chegar lá, vou ter um deputado que vai estar lá esperando, sabendo que Bauru está passando por essa dificuldade orçamentária, e ele já falou comigo e falou, nós vamos fazer o possível nessa triangulação entre Brasília, São Paulo e Bauru, para que a nossa cidade volte a se desenvolver, volte a crescer, e eu me sinto privilegiada um pouquinho, né, de ter essas portas abertas nesses 2 lugares tão importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Candidata, a senhora até coloca no seu plano de governo que uma das prioridades nessa articulação com o governo federal
é formar uma frente aí com os demais prefeitos, com deputados, e aí o Rodrigo certamente pode te ajudar a encabeçar isso, para uma revisão do Fundo de Participação dos Municípios, para que mais verba do FPM venha para os municípios, né? Isso é uma das prioridades, até para aumentar a receita. Isso. Assim como a cidade, é importante a gente ter um bom relacionamento, Bauru é a cidade central. Todos os nossos vizinhos dependem dos nossos serviços. Por que não essa colaboração, essa corrente, essa rede trabalhando junto para o desenvolvimento da região? Então nós temos que pensar assim, que Bauru é o polo. E acho que nós somos a capital de São Paulo. Se não somos, não, vamos ser, é brincadeira. Então nós temos que ter os nossos vizinhos também empenhados e fazer com que esses recursos sejam aumentados, para que a gente consiga desenvolver juntos, todos juntos. E esse consórcio, esses fundos que eu falo no meu plano de trabalho para o crescimento da região, vai contar com o nosso deputado Rodrigo Agostinho também. O coletivo faz com que as coisas se desenvolvam melhor. Eu falo isso porque eu trabalho na Associação de Moradores e eu faço esse trabalho com os bairros. Então, eu não trabalho só no Meridota como presidente da associação. Eu trabalho em todos os bairros que tenham um representante ou que queiram desenvolver um trabalho pela cidade junto. Eu acho que essa rede solidária, essa rede trabalhando juntas é que vai construir uma cidade melhor. Rosana, só um momentinho. Vou pedir para você trazer um pouquinho mais aqui para vir um pouquinho mais aqui ao centro da... Assim? Isso aqui. Venha mais para cá. Tá. Só para a gente... Tá bom. Pegar você mais ali Okay. na nossa live. Exatamente, isso. Que legal. Aí nós temos aí o Rogério Lopes está me falando para enquadrar melhor você aqui. Pronto, tá feito. Então, detalhe técnico então, aqui. Gente, já sou enquadrada. Oh, meu Deus. Uma outra questão que eu também vi no seu plano de trabalho, candidata, é na área de desenvolvimento, é fazer a liberação instantânea da inscrição municipal assim que o munícipe pedir e também criar mais canais de acesso aí, digitais, né? Como é que vai funcionar essa liberação instantânea? Isso aí também não pode propiciar algo aí, um risco de aumentar o trabalho informal? Ou isso é para justamente facilitar quem está no informal para entrar no mercado? Como é que vai funcionar isso? Perfeito. Isso é possível. A liberação... inscrição municipal, da né? inscrição municipal é importante para as pessoas que já estão formalizadas. Todo mundo que tem o seu CNPJ precisa ter a inscrição municipal para que eles possam efetuar a nota fiscal, né? E se eles tiverem isso mais rapidamente, e a tecnologia pode fazer isso, é trazer a tecnologia para dentro da prefeitura, para que não demore 5, 10, 15 dias para o microempreendedor ter a sua inscrição municipal, ou qualquer pessoa ter a inscrição municipal. Eu vou te dar um exemplo muito prático, porque lá na minha empresa a gente ajuda as pessoas a fazer a inscrição municipal. E essa demora faz com que exista essa paralisação da empresa dessa pessoa, ou da possível mão de obra que ele vai prestar sem a inscrição municipal. Nós tivemos um projeto na cidade de Bauru, e as pessoas que foram aprovadas nesse projeto da cultura foram surpreendidas que precisavam da inscrição municipal para poder receber essa verba. E elas tinham um prazo de 2 dias para apresentar. E a prefeitura dá um prazo muito maior. Então, algumas dessas pessoas que nesse momento estavam precisando muito desse dinheiro para sua subsistência, deixaram de apresentar o seu projeto. As que eu consegui ajudar a conseguir a inscrição municipal, e é uma falta mesmo, talvez, da página da prefeitura ser mais assertiva, ser mais fácil, mais intuitiva, é a tecnologia. Nós precisamos usar a tecnologia a favor tanto do município quanto das pessoas. Essa proposta do plano de trabalho é essa. E você fez uma pergunta interessante, se isso vai causar algum problema ou não. Todos os documentos exigidos para fazer a inscrição municipal, eles são colocados, anexados na página da prefeitura num processo. E esse processo é avaliado. A agilização desse processo que eu estou propondo no nosso plano de trabalho. E é possível fazer isso através da tecnologia. Então, nós vamos trazer tecnologia para a prefeitura,
vamos ajustar esse sistema para que as pessoas tenham facilidade de obter esses documentos através de sistemas mais rápidos e acessíveis. Essa é a proposta. Hoje, com a formalização de pessoas físicas com microempreendedores individuais, teve um boom na cidade de Bauru, né? Então, nós temos muitos investidores, muitos profissionais liberais hoje que se formalizaram. Qual que é o cuidado que a sua gestão vai ter com essas pequenas economias, até informais? Muitas vezes a gente percebe nas ruas e avenidas de Bauru a quantidade de food trucks, por exemplo, de lanches ali, de pessoas com os carrinhos, enfim, um emprego informal. Como é que você avalia essa inserção dessas pessoas no mercado em Bauru? São os arranjos locais produtivos, né? E a gente fala muito em economia social na cidade, mas pouco se investe nessas economias. E é importante, são 32 mil microempresários hoje na cidade. Isso gera emprego e renda. Eu sei porque eu sou microempresária também, né? E eu posso falar para você assim, com muita certeza, no meu local de trabalho, lá no Meridota, eu tenho um grupo de pessoas que me procuram, porque na corrida do ponto de acesso Sebrae, eu me formalizei também para atender o microempreendedor. Então, eu converso diretamente com essas pessoas. Eu sei o que elas querem, eu sei como ajudá-las, como já ajudei, né? O importante é que as pessoas saibam que do micro eu posso fazer pela cidade, entendeu? Eu posso trazer essa minha experiência lá do Meridota para fazer pela cidade. Então, o microempreendedor chega na minha loja e fala assim: Rosana, o que significa o microempreendedor? Ele tem que entender que ele tem o compromisso do CNPJ, que é uma responsabilidade muito grande, porque tem a parte fiscal também, mas ele tem também os benefícios da tríplice contribuição. Está garantido com o seu INSS, está garantido se ele acontecer alguma coisa, Deus me livre, né? A gente está sujeito a acontecer de se machucar ou de precisar se afastar das suas reservas. Um respaldo, isso, uma reserva através do INSS. Então, entender o processo é tão importante como ser microempreendedor. Porque é fácil abrir, é um sistema fácil de fazer e graças a Deus que nós temos essa oportunidade de fazer esse sistema para as pessoas se formalizarem, mas ela precisa entender o processo e ela precisa ter auxílio, microcréditos, condições de trabalhar na nossa cidade. E o nosso plano de trabalho propõe isso, condições para o microempreendedor se desenvolver e passar a CME, LTDA e tudo, crescer. Ele não quer só ser um microempreendedor, ele quer crescer e se desenvolver na nossa cidade. Nós estamos conversando aqui com a candidata à Prefeitura de Bauru pelo PSB, na coligação junto com o PV, Rosana Polato. Participe com a gente, você nas redes sociais, compartilhe essa live para que mais pessoas possam ter acesso às informações do candidato. Essa é a prestação de serviço da 96 FM, do Jornal da Cidade, com o apoio da Rogério Lopes TV. Tiago. Candidato, falar um pouco de saúde. No seu plano de trabalho, a senhora fala em ampliar as unidades de saúde farmacêutica, criar uma no Meridota e uma no Ipiranga, né? Hoje temos no Bela Vista e no Gás do Redentor. E também parcerias com o Estado aí para a gestão ali do pronto-socorro central com o BASE. Criação do mais especialidades, né? Que seriam clínicas e contratações de serviços privados, centros de referência. É um sistema um pouco diferente do que a gente tem hoje. Seria um novo formato para a saúde, mas de onde vão vir esses recursos? Ótima pergunta, né? Tudo gira em torno dos recursos da nossa cidade. Primeiro, o nosso plano de trabalho, como eu falei para você, foi construtivo e nós tivemos já a participação. Quando eu comecei a escrever o nosso plano de trabalho, muitas pessoas envolvidas no nosso partido na saúde também fizeram questão de participar e trouxeram algumas soluções para a gente começar a criar esse plano de trabalho na saúde. Primeiro, eu sou usuária do plano de saúde, né, da nossa cidade. Eu vou no posto de saúde, eu tenho lá o meu cadastro e eu acompanho muito de perto essas dificuldades. E ao vivo. Desculpa, estamos ao vivo, estamos ao vivo. E eu acompanho muito de perto a necessidade das pessoas. Então eu vejo que às vezes ela não tem condições de se locomover para o centro da cidade para ir atrás da farmácia em busca do seu remédio.
E descentralizar os serviços é muito importante, porque você consegue atender aquela pessoa ali na sua comunidade. E você A necessidade básica mesmo. Isso, é o atendimento básico de saúde. Médico da família. Isso, exatamente. Nós temos que pensar, estudar mais as nossas regiões e ver, porque as necessidades são locais. E a gente tem que atuar nas regiões, primando mesmo realmente pelas suas necessidades. Os investimentos, eu falo sempre assim para as pessoas. Eu sou dona de casa, eu sou mulher, e eu que cuido da economia de tudo isso. Tem vezes que eu tenho muito, tem vezes que eu tenho pouco. Eu tenho essa experiência de como fazer essa economia, como enxugar alguns gastos. E saber isso nesse momento é muito importante para a nossa cidade. Não tem dinheiro, por quê? Está se gastando certo? Está fazendo a economia correta? E é isso que eu quero mostrar para as pessoas, que sempre com muito pouco eu consegui fazer muito na minha região. Então é possível, desde que você tenha um cuidado especial, que você não saia atropelando as coisas só pelo simples fato de mostrar que está sendo feito. Tem que ter uma programação, tem que ter uma ordenação. Eu trabalho muito com projetos e a gente aprende no projeto a ir buscar o problema raiz. Primeiro, você entender o que está acontecendo. E não dar soluções imediatas. Soluções imediatas tendem a não dar certo. Então, eu vou sentar com as pessoas, especialistas, principalmente as pessoas que estão lá dentro da prefeitura. Nós temos pessoas que já me ligaram e deram ideias sensacionais que não estão no nosso plano de trabalho. Como ele é construtivo, vai fazer parte do nosso plano de trabalho. Exemplo, nós não temos uma engenharia clínica em Bauru que cuide de todo o processo. A manutenção preventiva, a manutenção corretiva, isso vai diminuir custos na nossa cidade. Nós precisamos, e nós temos profissionais para isso, só que a gente não tem uma organização. A cidade está correndo de uma forma desordenada. E nós precisamos colocar cada pilar e cada programa, cada projeto no seu lugar. Organizar. A primeira coisa que o gestor que sentar naquela cadeira vai ter que fazer é organizar a nossa cidade. E para isso a gente precisa seguir um processo que é muito básico, né, de projetos. O que temos, para que serve e onde a gente vai reutilizar isso. A senhora falou em engenharia clínica e em projetos. Tá. A gente sabe que Bauru perdeu muita verba por não ter projeto. E até na Câmara Municipal há um projeto de lei para que haja um gabinete de projetos, há uma secretaria de projetos. Como que a senhora vai cuidar dessa excelência de se elaborar propostas, de se antecipar a verbas públicas para avanços aqui na cidade? Muito importante isso. Eu discuti isso muito com a equipe que está se aproximando da gente para construir esse plano de trabalho. A nossa ET foi construída a fundo perdido. Então é um grande exemplo de que nós demoramos 120 e poucos anos para entender que é através de projetos, processos, que nós vamos mudar a qualidade de vida das pessoas. No meu plano de trabalho, eu falo em fundo, né? Em ter um fundo para fazer os projetos e também ter a captação de projetos vindo da população. Mas da população especializada, porque um projeto, quando ele não é bem elaborado, ele não consegue ser executado. Não adianta você fazer só o escopo e não ter a parte técnica do projeto. Nós precisamos de pessoas que consigam escrever um projeto completo. E esse banco de projetos vai fazer com que, quando abra essa inscrição nos ministérios, ou onde a gente vai fazer a captação, a gente tenha condições de apresentar esse projeto e trazer esse dinheiro para a cidade. Isso é competência. Isso é pensar a curto, médio e longo prazo para a nossa cidade. E é isso que a gente precisa. Tiago? Em relação a duas questões, assim, qual que vai ser o direcionamento da candidata em relação à Coab? Até a senhora fala em encerramento, em manter esse processo, mas em quanto tempo isso vai se dar? E como é que vai ser o trabalho com a Indurb também, que é uma empresa municipal que vem apresentando déficit nos últimos anos? É uma questão muito delicada. E eu fico muito triste quando eu ouço alguns candidatos dizendo assim, eu vou encerrar a Coab e vai ter exoneração. Gente, a cidade não é feita só de prédios e processos. A cidade é feita de pessoas. E aquelas pessoas que você está falando assim, eu vou exonerar, são pais de famílias, são mães, são pessoas que estão tentando começar a construir a sua vida, estão lá. Então, nós temos que pensar
um olhar um pouquinho mais humano e não tão frio. Eu vou fechar, eu vou exonerar. Não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que pensar o processo de encerramento. Nós temos que pensar onde essas pessoas vão ser colocadas. Como que a gente vai poder dar subsídios para elas não abandonarem a sua vida, a sua família. Então, não é tão simples, vou fechar ou vou exonerar. Não é tão simples assim. Eu vejo e eu lido com essas famílias hoje e vejo quanta dificuldade há na nossa cidade, principalmente com emprego. Voltando lá para o Meridota, que é onde eu faço essa atuação, a minha empresa atende essas pessoas. Tudo estava fechado, as pessoas não tinham acesso a nada. E eu tive que reinventar a minha empresa também, que passou por uma dificuldade por causa da pandemia. E aí eu comecei a dar entrada no seguro-desemprego das pessoas na nossa cidade. E aí eu vi quanta gente estava desempregada, quanta gente precisava de subsídios do seguro-desemprego para poder manter as suas famílias. Então, gente, a Coab, ela tem uma dívida enorme, eu sei disso. Ela não pode ser encerrada agora, porque senão ela vai complicar o orçamento da prefeitura. Mas eu vou sentar com essas pessoas, eu vou conversar com elas e ver o melhor processo de encerramento, porque não é só fechar e não é só exonerar. E a Indurb? A Indurb também é ótima, né? É sempre uma polêmica, né? Mas a Indurb presta e pode prestar melhor ainda um serviço para a nossa cidade. Eu acredito naquela empresa. Ela presta um serviço barato, porque quando ela faz licitação, ela tem que diminuir muito o preço para poder atender a prefeitura. Então, ela presta um serviço, mas ela pode prestar um serviço de mais qualidade. Nós precisamos organizar a Indurb. Nós precisamos ter pessoas lá dentro que entendam o processo. Eles não podem ser colocados lá de forma que eu não acredito que seja a melhor para gerenciar uma empresa como aquela, que cuida, que faz a zeladoria da nossa cidade. Todo mundo fala, né? Nossa, Bauru está feia, Bauru precisa... Mas as pessoas que estão lá dentro precisam entender esse processo. Uhum. E vai ser a prefeita que vai sentar com eles e vai lá e vai falar, gente, vamos ver o que a gente pode fazer de melhor. Eu acho que a Indurb pode prestar melhor o serviço, ela presta, mas ela pode prestar melhor esse serviço. A gente precisa sentar e organizar tudo isso. Rosana, vamos então às últimas duas perguntas. Já estamos aí no adiantado da hora. A gente não pode deixar de se furtar a falar sobre esse assunto da falta de água. Nós temos o DAI, uma empresa superavitária, temos o fundo e temos alguns investimentos sendo feitos, mas a gente percebe nessa crise hídrica que não foi o bastante. Né? Como trabalhar isso, antecipando a esse tempo de seca? Qual é a gestão para o DAI? E muita gente agora falando, né? A troca para a Sabesp. Agora a Sabesp é melhor, ela presta um serviço melhor. Parece que há uma eterna briga política no DAI e a gente quer saber a sua opinião. A gente não pode ficar sem água, né? O sofrimento das pessoas quando abre a sua torneira de casa e não tem água, isso não pode acontecer. A cidade precisa se organizar, a cidade precisa entender o processo que está acontecendo com a água da nossa cidade. E diferente do que eu tenho ouvido também das pessoas que querem sentar lá no legislativo, a gente não perde, essa água não vaza pela cidade. Gente, a gente tem que sentar e entender o que eu sempre falei. Essa água, ela não chega no hidrômetro. E se chega, não é registrada. Se vazasse metade da nossa água na nossa cidade, Bauru já tinha afundado. Primeiro, né? Então, nós temos perdas? Temos. Nós temos canos que precisam ser trocados. Nós precisamos ter equipamento para verificar se esses vazamentos existem e quais as localidades que esses canos estão precisando ser revistas, essas manutenções. Precisamos. Mas nós precisamos de um planejamento. Uhum. Um planejamento da nossa rede, a interligação, a manobra da água é muito importante. Nós não temos esse sistema. E não é um sistema que é tão difícil da gente fazer. A gente está abrindo todo dia um buraco na cidade, não é? Então, vamos fazendo a substituição e vamos fazendo a contenção e a manobra dessa água para que quando não tiver água aqui, a gente possa manobrar e levar água, pelo menos à noite, para encher a caixa d'água da pessoa, para ela não ficar sem água o dia todo.
Para a gente finalizar, Tiago? Só, a senhora vai fazer as considerações finais, mas há um pedido, né, de indeferimento da sua candidatura no TRE, né, na Justiça Eleitoral, né? Como é que a sua defesa está trabalhando? Porque isso envolve a questão lá da sua desincompatibilização da Associação do Meridota, e acho que já passa depois para as considerações, né, Ricardo? Pelo adiantado aí, né, da hora. Isso, então as considerações e como a senhora vai estar procedendo em relação a isso. Tá. Tem o corpo jurídico, né, que está vendo isso. Nós não fomos notificados, primeiro. Então, enquanto não houver essa notificação oficial, eu acho que é boato. Quando houver essa notificação oficial, eu tenho os documentos necessários para apresentar à Justiça, que é a quem eu devo, né, respostas, e eu vou apresentar essa documentação. O que eu quero garantir para as pessoas que estão nos ouvindo e para você, Ricardo, Tiago, é que a minha candidatura é legal, eu estou lá, eu já tenho meu CNPJ, eu vou concorrer a prefeita da nossa cidade, eu estou muito animada com isso, eu quero muito cuidar da nossa cidade, esse é um desejo que eu tenho, de cuidar da nossa cidade, e trabalhar junto com essas pessoas. A minha vida sempre foi pautada em trabalho, e eu acho que quem senta lá tem que ter muita vontade de trabalhar pela nossa cidade. Também tem que ter competência. Também tem que ter conhecimento. E eu posso também falar para vocês e para as pessoas que não me conhecem, que eu sou formada, que eu faço projeto, que eu já faço captação de recursos para a nossa cidade, que eu cuido de pessoas, que eu cuido dos equipamentos públicos voluntariamente. Então imagina a hora que eu sentar naquela cadeira e tiver a oportunidade de cuidar de muito mais gente da nossa cidade, o quanto isso vai ser importante. Muito obrigado, Rosana Polato. Não temos mais tempo. Agradecemos então a candidata. Tiago também, muito obrigado. Rogério Lopes, nos vemos amanhã então. E você não pode perder. Amanhã nós teremos o candidato pelo PCO, Wagner Crusco. Até amanhã. Tchau, tchau.